gente está aqui no que se chama a bela época do cinema brasileiro, muito bem estudada, né, por um autor de São Paulo, falecido, com esse livro, exatamente chamado A Bela Época do Cinema Brasileiro. Eu posso passar essas informações para vocês, mas eu acho que é um livro conhecido, assim, não conheço bem o perfil, conheço algumas pessoas desse grupo, mas não conheço bem o perfil. Tá? Mas é do Vicente de Paula Araújo, é um livro que foi lançado em 76, naquela coleção Perspectiva, Debates da Perspectiva, capa branca, é um livro interessante. A gente vai ler e dali vai pesquisando, e você de repente chega a um filme que a gente pode considerar como uma espécie de matriz dessa comédia, de conteúdos dessa comédia. Tá? Primeiro vamos chamar isso de comédia, primeiro momento. Tá? Filme de 1908, intitulado Nhô Anastácio Chegou de Viagem, do Júlio Ferrez, da família de Marco Ferrez, né, dos pioneiros aqui da fotografia e do cinema no Brasil. Uma família com raízes na França. Marco Ferrez era francês, mas que eram muito ligados diretamente à firma, à fábrica Pathé, na França, que foi, nos primeiros anos do cinema, o maior produtor, distribuidor, exibidor de cinema no mundo, antes da hegemonia dos americanos. São os franceses com a Pathé. Marco Ferrez tem uma ligação ali com a Pathé. Então, esse filme do Anastácio Chegou de Viagem, do Júlio Ferrez, traz uma matriz, eu acho, dessa comédia popular que vai desembocar mais tarde, minha visão, na Xanxã. O ator principal ali é um cantor acrobata, tá? Cantor acrobata chamado José Gonçalves Leonardo, mais conhecido como Leonardo, né? Que interpreta um caipira que faz uma visita ao Rio de Janeiro e, entre monumentos e prédios, uma visita turística, né, na cidade, apaixona-se por uma cantora. Com a chegada inesperada da esposa, ou a gente pensar assim, jogando para a chanchada, da patroa, pensar, por exemplo, na Violeta Ferraz como patroa, essa figura da patroa, a gente vai pensar aqui também na ideia de gênero, tipos que compõem um gênero, tá? Como qualquer outro gênero, formado por tipos narrativos, tipos físicos. Tá? Então chega lá, a patroa, chega a esposa, e instalam-se os quiprocós, que envolvem sequências cômicas de perseguição, de correrias, e que terminam naturalmente num final feliz. Tá? O chase filme de perseguição, é a linguagem desse, isso é 1908, é esse momento que o cinema está se desenvolvendo, se consolidando mesmo como uma grande arte de massa, né? Aqui no Brasil e certamente na Europa e com certeza nos Estados Unidos, né? E outros contextos nacionais. Né? Essa narrativa da visita de um caipira à cidade era uma história, narrativa conhecida de público numa tradição que remonta aos primeiros anos do cinema. Tá? Aqui eu vou mais para trás, de 1903, para falar de um filme muito popular no início do cinema, no chamado Cinema dos Primeiros Tempos, tá? Que é um filme intitulado, vou falar em inglês, intitulado Rube and Mandy at Coney Island. Rube and Mandy at Coney Island. Produção do Porter, Edwin S. Porter, em 1903, tá? Com cerca de 10 minutos de duração. Eram os filmes desse período, são filmes, não tem longa-metragem, os filmes eram de 10 minutos, de 2 rolinhos de 5 minutos cada, né, em torno de 10 minutos. E é em torno de personagem também simplório do interior que passa por atribulações numa grande cidade. Tá? Então é um tema comum. Na Inglaterra tem filmes assim, na França tem filmes isso, essa relação de cidade e campo é um tema que está na literatura, o cinema importa isso e desenvolve esses personagens cômicos que trazem esses quiprocós e vivem essas atribulações numa cidade, numa situação contrastante de cidade. Então a gente tem aí, Nhô Anastácio Chegou de Viagem, é numa tradição de um cinema que se fazia no mundo, né, nessa época. Então essa história é conhecida. Mas nesse filme, tanto pensando em Brasil, pensando aqui no cinema brasileiro, pensando em cultura brasileira, nesse filme, tanto o personagem quanto esse Leonardo já antecipam 2 encarnações
para o desenvolvimento futuro da chanchada. Repara, a gente, né, pesquisador, historiador, crítico, a gente está sempre buscando essas genealogias, tentando buscar, explicando, digamos, essa questão das influências, das matrizes, buscando, por exemplo, com a certeza de que nada nasce da noite para o dia. As coisas têm uma construção, elas têm uma história, elas têm uma tradição. Tá? Então você tem aí esse Leonardo, ele temporalmente mais próximo dele, você tem um Genésio Arruda, é um cômico paulista, na década de 30, que faz uma primeira paródia, repara, já tem paródia lá atrás, bem lá atrás, no início do cinema sonoro, a paródia de um filme da Metro chamado O Pagão, The Pagan, passado nos mares do sul, um filme de grande sucesso com Ramon Novato, muito sucesso. É lançado aqui, quando faz o mesmo sucesso, sai uma paródia, em vez de O Pagão, chama-se O Babão, por exemplo, com o Genésio Arruda, fazendo esse caipira meio sem jeito. Isso é década de 30. Então eu acho que próximo desse Leonardo você tem, eu acho assim, esse Leonardo, digamos assim, poderia ser considerado como uma matriz de dois tipos que vão aparecer, um mais próximo dali, que é esse Genésio Arruda, e um bem próximo mais da gente, ali pelo meados do século passado, que é ninguém mais, ninguém menos do que Mazzaropi, por exemplo, nesse contexto dessa caipirice, por exemplo, esses embates entre cidade e campo, etc. Tá? Então vamos guardando essa data. Então, além desse Lu Anastácio, 1908, a gente está lá no início do cinema brasileiro, nesse período chamado de Bela Época. Tá? Então lá você tem esse Lu Anastácio. Muito próximo dele tem um filme que eu acho que esse sim pode ser considerado matriz, né, dessa paixão pela música brasileira, mas essa música é relacionada ou ambientada ou sustentada por um espírito irônico, por um espírito corrosivo, por um espírito paródico que vai desembocar depois na chanchada, que vai configurar estilos da chanchada, né? Traços narrativos, né, da chanchada. O filme chama-se Paz e Amor. Não sei se alguém já ouviu falar desse filme, 1910. Paz e Amor, de Alberto Botelho. Parênteses aqui. Nada disso que eu estou falando existe mais como filme. Tá? Infelizmente não tem mais. A gente não tem mais acesso a essas fontes primárias. Tudo que a gente levanta é de pesquisas de imprensa, pesquisas de lançamento dos filmes, pesquisas de recepção desses filmes, relatos, depoimentos escritos, tá? Não tem mais ninguém vivo daqui, tá? Então, fotografias, então é o que a gente tem. Os filmes mesmo, como fonte primária desse período, a gente não tem mais. E de muito, depois a gente vai voltar a falar isso, de muito da chanchada também, né? E infelizmente. Então, Paz e Amor, Alberto Botelho, tá? É um filme que deve o seu sucesso, em boa parte, à sua canção título, chamada Paz e Amor. Para, filme muito silencioso, 1910, mas tem uma canção. Que filme é esse? Que história é essa? Como é que a gente explica isso? E aqui a gente explica algo, né? A gente traz à tona algo, para só, que vai ser importante até para a gente relativizar essa ideia de cinema puro, de cinema silencioso. A gente está falando aqui de um gênero de filmes que foi muito gênero, estou chamando aqui de, tá, vamos chamar isso de um tipo de filme, ou de um ciclo, é melhor. Quando não é gênero de larga duração, fica, digamos, mais correto chamar de um ciclo, de alguns anos. De um ciclo dos chamados filmes cantantes. Não sei se alguém já ouviu falar disso? Só para eu ter uma ideia, filmes cantantes, ninguém nunca ouviu falar disso. Você já, claro. Filmes cantantes. O que é isso, filmes cantantes? O termo diz isso. O filme é projetado numa tela. Atrás da tela, você tem cantores, atores cantores e um grupo musical também. Um pequeno grupo. Que vão sincronizando na hora. Músicas, às vezes falas. Difícil isso. Difícil. Né? Isso, o som não está gravado na película.
Isso é um espetáculo, é uma performance, onde a gente deduz que cada sessão dessas é uma sessão diferente. Nenhuma vai ser igual à outra. Entendeu? É uma performance ao vivo. Reparem que interessante isso. Tá? Então, atrás da tela, você tem gente cantando. É muito legal. É um negócio assim que eu acho que a gente precisa... É porque não tem mais isso. Né? Você vai resgatar isso aonde? Às vezes, em discos, tem alguma coisa que sobrou em discos grandes, né? Mas é difícil, uma pesquisa de novo que você vai ter que pegar na imprensa da época, se debruçar em jornais, fazer esse levantamento, né? Para ver que outros filmes, tem vários, A Viúva Alegre, tem muita coisa, tá? Mas esse Paz e Amor foi um filme, por que a gente diz que é filme de sucesso? Esse Paz e Amor, comprovadamente, teve mais de 900, olha só, 900 apresentações. Quando digo apresentação, nesse formato, a projeção com o público, com cantores lá atrás do palco. Diga, Roberto. Não, só uma intervenção que acho que é importante, acho que até de conhecimento das pessoas que trabalham aqui no Arquivo Geral, a gente tem um acervo aqui do Pedro Lima, dentre as coisas que a gente tem, não é exatamente esse tipo de experiência que o João está relatando, mas é algo que pode servir um pouco para a gente entender um pouco como é que é essa coisa do cinema sonoro, do cinema falado, que são as experiências com a cinematofonia, né? Que é uma experiência de sincronização sonora, onde você tinha, na verdade, a pauta da música inscrita na película e um acompanhamento musical. Isso foi feito pelo Benedetti. A gente tem aqui, né, esse acervo, esse depósito do acervo do Pedro Lima. Então, assim, só para título de conhecimento, que assim, a gente fala de muita coisa que é de perda, mas a gente tem também coisas que ainda existem, a gente pode... esperando. Exatamente, a gente pode, né, esperando que sejam investigados e trabalhados. Perfeito. Né? Obrigado. Então, esse filme Cantante, olha só, eu acho que, para mim, me parece bem mais influente no que diz respeito, por exemplo, ao tom dele e à definição de algumas características posteriores do que vai ser marcado como gênero, né, como eu estou defendendo. Ele apresentava uma crítica aos políticos nacionais, vejam, presta atenção, e aos costumes sociais do Rio de Janeiro. Era uma comédia repleta de trocadilhos, veja bem, tem som aqui, então o que esclarece de ser mamudo, tem que relativizar isso. Né? Então, não é um cinema mudo, é um cinema que fala. Não é o som gravado na película, mas ele é sonorizado. Tem trocadilhos, tem referências diretas a instituições como, por exemplo, os Correios, a Igreja, a Presidência da República, tá? Na época ocupada por Milo Peçanha. Tá? Um personagem de Paz e Amor se chamava exatamente Olim I. Olim I é um anagrama de Nilo. Então a referência direta é a Presidência da República. Reparem o que a gente está falando, que tipo de tradição que a gente está falando aqui. Claro, estou falando de um filme Cantante. Aqui, por exemplo, assim, uma fronteira meio híbrida entre espetáculo de variedade, teatro já de revista e cinema, ela está misturada, entendeu? Então, por exemplo, essas críticas à vida social, à Presidência da República, às instituições, não é privilégio do cinema. Isso tinha no teatro, isso tinha na imprensa da época, na charge, na caricatura. Mas aqui a gente tem o cinema fazendo isso, nesse filme Paz e Amor. Tá? É importante. A crítica da época exaltou essa produção, afirmando, presta atenção, que o filme inaugurava no cinema o gênero revista. Tá? Isso está na revista Careta. Antes limitado ao teatro. Esse gênero revista era identificado apenas ao teatro. Com Paz e Amor, um crítico da época da revista Careta diz que esse filme inaugurava o gênero revista no cinema. Tá? Então, é interessante a gente pensar nesse momento, assim, a gente está fazendo essa genealogia da chanchada. Olha de onde começa a se formar isso. Tá? Bom, temas ligados ao carnaval, então, vamos agora entrar na questão do carnaval. Temas ligados ao carnaval
também vão aparecer cedo no cinema brasileiro. Nessa linha dos filmes cantantes, a gente tem registros documentais do carnaval já a partir de 1908, tem uns primeiros filmes, isso tem alguma coisa ainda na Cinemateca Brasileira, o Carnaval de 1908. Todo ano tinha seu documental sobre o carnaval daquele ano, então é importante, tá? Mas na série Cantantes, a gente tem, olha só, o Carnaval Cantado de 1919, está lá atrás. O Carnaval Cantado de 1919, é a mesma coisa, cena do carnaval e música sonorizando isso, tá? O Carnaval Cantado de 1919. Então, mais do que, aqui a gente já vai estender para a chanchada e além, mais do que uma forte presença cultural, esse discurso carnavalesco, que eu, se der tempo, eu gostaria da gente falar mais dele, o que é isso, carnaval, discurso carnavalesco, qual o papel, a importância do carnaval para essa definição, né, desse sistema, desse discurso, desses códigos que caracterizam esse gênero, tá? Como forte presença cultural, esse discurso informa, define, estrutura e nomeia uma série de filmes ao longo da história do cinema brasileiro. Tá? Então tem essas séries aí, o Carnaval Cantado de 1919, de 20, de 21, de 22, tem isso. Tá? Até, por exemplo, você chegar num filme que eu vou voltar a ele também, de 1936, da Cinédia, já no cinema sonoro, chamado Alô, Alô, Carnaval, Cinédia, 36. Aí vai embora. Carnaval no Fogo, Watson Macedo, 49. Carnaval Atlântida, que a gente vai ver daqui a pouco, 1952. Carnaval em Caxias, de Paulo Vanderlei, 1953. Olha, tudo próximo, 49, 52, 53. Carnaval em Lá Maior, de Ademar Gonzaga, 1955. Carnaval em Marte, Watson Macedo, 1954. Depois do Carnaval, de Wilson Silva, 59. Aí vem o cinema novo. A gente pensa que acabou? Não, tem Quando o Carnaval Chegar, de Cacá de Regras. Olha só, que por sua vez já é também uma espécie de homenagem, de releitura, de reconhecimento dessa tradição no cinema brasileiro. Tá? Tem mais, eu citei só alguns. Isso dá uma tese. Quem anda em busca de tema para ter, essa série de filmes que eu nomeei aqui, que tem carnaval no título, viram um projeto de pesquisa que alguém precisa fazer. Interessante, só esses filmes. A gente vê, que alguns não tem, mas realmente não tem, mas alguns têm. Entendeu? Mas se não tem, vai fazer essa pesquisa de imprensa, vai fazer essa pesquisa de recepção, de fotografias e vai encontrar matéria, de repente tem o roteiro, ver o que se comentou do roteiro. Mas era interessante ver, por exemplo, acompanhar o que é visto, como é representado, qual o papel cultural, qual a importância enquanto código de costumes, código de estilos, né, do carnaval nessa série de filmes. Tá? No período sonoro, né, aí a gente já entrou no som, traços inaugurais da chanchada podem ser vistos, por exemplo, naquele que é considerado o primeiro filme falado brasileiro. Aí sim, falado é com discos, tá? Sincronizado com discos, que chama-se Acabaram-se os Otários, de 1929, de Lulu de Barros, Luiz de Barros. Tá? O cartaz desse filme é o que a gente tem. Esse não tem mais. Tem um fragmento só, mas o cartaz existe. O cartaz não deixa dúvidas ao indicar a fórmula básica do gênero emergente. Repara, a ideia de gênero como fórmula. É importante, gênero e repetição. O que define a ideia de gênero? São essas coisas que eu estou falando aqui. Tá? Uma fórmula, a repetição, etc. Então, nesse cartaz, está lá escrito, indicando, prometendo uma sucessão de, aspas, aqui é no cartaz, canções, modinhas, piadas e trocadilhos. Tá? Isso está no cartaz. É para o que o filme promete. Né? Acabaram-se os otários.
promete uma sucessão de canções, de modinhas, de piadas e trocadilhos. Repara a inter-relação entre cômico, comicidade, piadas, né, trocadilhos com músicas e canções. Parece inseparável isso. Tá? Então, pensando agora já no som. Né? Numa primeira fase, né, que compreende a década de 30, que vai até meados dos anos 40, tá? Aqui tentando periodicizar, né, a chanchada. Né? Numa primeira fase, tipificada, por exemplo, pela produção da Cinédia ou da Sonofilmes, são nomes anteriores ao que todo mundo identifica como chanchada aqui, Atlântida, não é? Tem produtoras anteriores, tem uma história, tem uma construção. Né? Esse gênero de comédia musical desenvolveu roteiros esquemáticos e elementados com esquetes e piadas do teatro de revista. Repara, teatro de revista, o gênero revista. Vejam bem, olha onde estão essas origens, onde a gente situa essas origens, né, da chanchada. Né? Esquetes e piadas do teatro de revista, do circo, e agora que a gente está falando do som mesmo, também do rádio. Então, rádio vai ser, olha só, teatro de revista, circo, rádio. Vão ser 3 matrizes importantes que vão ajudar a desenhar, a fazer o desenho do que está para vir, do que está acontecendo ali, do que está se formando ali. Né? Esses esquetes, essas piadas alternadas por números musicais mais ou menos autônomos. Isso é importante também. Números autônomos. Números que, a rigor, não tem muito a ver com o que vem antes na narrativa, nem com o que vem depois. Números isolados, números soltos, né? Números musicais. A impressão geral era de que, de olhos fechados, o espectador, ao ver esses filmes, poderia perfeitamente estar sentado à frente de um aparelho de rádio, ou ao lado, ouvindo rádio. Né? Mas, de olhos abertos diante de uma tela de cinema, a sensação era semelhante a de estar bem próxima de um palco de teatro. Entendeu? Câmera fixa, plano longo, as coisas acontecendo ali sem muita interferência ou mínima interferência de edição, de montagem de plano. Nos anos seguintes, a chanchada vai se desenvolver em consequência do sucesso do rádio. O rádio, nessas 3, circo, né, teatro de revista, rádio, o rádio vai ser predominante. A ascensão, por exemplo, o auge da Rádio Nacional vai marcar muito essa influência dos programas de auditório, das novelas, da Revista do Rádio. Era uma revista chamada Revista do Rádio. Essa revista trouxe o rádio até o cinema também, reproduzindo numa primeira fase